Obrigada, obrigada, Afonso. É uma honra muito grande poder falar aqui na vossa plataforma. Eu tenho seguido o teu trabalho, o trabalho do High Mastery, já há uns tempos e acho que é realmente destas plataformas que providenciam, não é? Meu português agora vão todos ter que me desculpar, eu estou em Moçambique, fora de Moçambique há muito tempo e há algumas palavras que não vêm imediatamente em português, mas pronto, vai dar para comunicar. E então esta plataforma é importante porque providencia a muitos de nós, alguns que não somos até executivos, não é? A possibilidade de reunir, aperfeiçoar alguns, aprender e depois aperfeiçoar também, não é? Alguns dos skills que são necessários para nós navegarmos neste mundo. Então, muitos parabéns e espero que esta plataforma cresça muito, muito e que seja realmente daquelas defining platforms, não é? No nosso continente. Obrigada por me convidares para falar sobre este assunto. O assunto da violência baseada no género realmente está numa fase em que é uma crise humanitária. E que não é uma crise que nós olhamos no contexto, vamos lá dizer, familiar primeiro, depois temos a tendência de olhar e discutir o assunto numa plataforma social, vamos lá dizer. E não tem havido ainda muitas discussões à volta do impacto da violência doméstica exatamente no setor econômico, na economia dos nossos países. Há vários estudos que têm sido feitos, mas têm sido todos eles feitos dentro de certas indústrias. Por exemplo, a indústria do oil and gas já começou a ter alguns estudos internacionais à volta do impacto da violência doméstica. E uma das coisas que eu quero trazer aqui nesta conversa é que, sim, é muito, muito fácil nós falarmos sobre o impacto que isso tem, por exemplo, no recrutamento, no treinamento, nas ausências, não é? O que nós chamamos o absenteeism, e na rotação dos trabalhadores e tudo mais. E isso pode ser quantificado. Não é? Já há alguns estudos que mostram modelos que permitem quantificar, de certa maneira, o impacto que tudo isso tem na produtividade das empresas e depois, quer dizer, na sociedade e no setor econômico de um país. De salientar, por exemplo, que a África do Sul fez um estudo já há cerca de 8 anos, que foi liderado pela KPMG, que é chamado The Cost of GBV to the Economy. Eu penso que seria importante que nós tivéssemos acesso a esse estudo, porque facilitou pela primeira vez que um país, principalmente africano, quantificasse. E o estudo já na altura, portanto, há cerca de 7 a 8 anos atrás, já dizia que a economia sul-africana, não é, o impacto para a economia sul-africana está à volta de 28 a 42 bilhões de randes por ano, ok? E então, isso foi numa altura, por exemplo, em que não havia muitas mulheres, por exemplo, a fazerem as suas denúncias, a falarem sobre esse assunto. Então, a quantificação que foi feita numa altura em que a informação ainda era bastante limitada. Não quer dizer que agora, que os estudos mais recentes, que não têm ainda sido feitos ou não foram publicados, que os números tenham aumentado, que tenham reduzido, mas a verdade é que já há um grande número de mulheres que sentem-se encorajadas a denunciar, a falar. A sociedade em si já problematizou realmente a violência e, como sabem, em países como a África do Sul já foi criminalizado e, acima de tudo, já foi declarado uma emergência nacional. Então, o que isso significa? Quando tu tens um país que decide e que criminaliza, mas que
põe o assunto da violência como uma emergência nacional, significa que depois também, além de quantificar, não é, é capaz de galvanizar os recursos para poder responder à pandemia de uma maneira mais efetiva. Por quê? Eles conseguem olhar e dizem que, em termos de justiça, é um X% do GDP que tem que ir para resolver o assunto da violência. E eu depois hei de fazer um breakdown à volta do que isso significa. Depois, em termos de saúde, em termos de emprego, em termos de infraestruturas, quais são os pesos, não é? Que agora a economia tem que começar a suportar, o governo tem que começar a suportar, as empresas têm que começar a suportar custos que supostamente poderiam ir para vários outros assuntos, como, por exemplo, melhorar a infraestrutura. Então, é preciso divergir, não é, o que são recursos que haviam de ir para a economia, que haviam de ir para recursos e para a infraestrutura, acima de tudo, para, então, lidar com o assunto da violência. O que eu achei importante fazer hoje é tentar desmistificar os números, ok? Em vez de nós estarmos aqui a falar e dizer, olha, sabe-se já que várias empresas que já fazem, que são parte do 500 Forbes Company, não é? Já fizeram estudos que calcularam que, em termos de produtividade, a perca anual, a redução é no valor de cerca de 5 a 6 milhões de dólares anuais por companhia, ok? E isso são organizações internacionais, portanto são daquelas que, vamos lá dizer, né, alguns de nós, nem sei se diz, mas vamos dizer, ok, eles olham para 5 milhões, realmente, quer dizer, é muito. Agora, vamos lá pensar num país como Moçambique, nós ainda não temos sequer budgets anuais que lidam com isso e nós não temos ideia exatamente do que está-se a perder. Eu achei que era importante desmistificarmos e, em vez de estarmos aqui a falar de números, vamos lá pôr em termos de nomes. Vamos personificar os nomes, não é? Então, vamos agora, quer dizer, vou tentar criar o que seria a trajetória de uma mulher que, pelas melhores hipóteses, agora vou chamar Maria. E ela, vamos lá dizer, que trabalha, eu não sei se vocês me permitem, mas vamos lá dizer, vou dar 2 exemplos. Ela pode estar a trabalhar no banco ABC, é uma hipótese, é um estudo, ok? Não é realidade. Mas vamos lá dizer que a Maria trabalha, não é? Como uma das funcionárias da Caixa no ABC. Ou então, depois podemos também, vou dar um exemplo de Maria que está a trabalhar também, vamos lá dizer, numa empresa de segurança. Ok? Destas que estão agora a fazer de segurança do oil and gas. Ok. O ciclo de violência, não é? Tem o seu início, e chama-se agora, tem o ciclo de violência, é o que nós chamamos em inglês, portanto, tens o honeymoon process, portanto, a lua de mel, tens a fase de tensão e tens a fase de explosão, ok? Na fase do honeymoon e de lua de mel, portanto, está tudo a correr muito bem. E ela é produtiva, ela sente-se incentivada, as horas de trabalho, produção, focos quando ela está na empresa, a concentração e tudo isso está no seu maior. E é preciso pensar que, portanto, uma empresa está a investir nisso, não é? Sabe que a Maria vai produzir X horas durante o mês, durante a semana e depois durante o mês. Na altura em que a fase de tensão numa relação começa a aumentar, e pode ser por coisas muito simples, em vez da Maria sair a volta das 14, por volta das 13, ela agora sai só por volta das 17, tem muito mais trabalho, então chega a casa por volta das 18, isso é no caso de uma mulher casada. A tensão começa porque o parceiro já começa a perguntar por que tu estás a passar muito mais horas no serviço, right? Isso já começa a preocupá-la. Quando chega aquela hora vamos lá dizer, das 14, 15 horas, ela já começa a ficar um bocado mais desatenta, não é? Às horas, ao trabalho que ela está a fazer, porque já começa a pensar que tem que ir para casa. Isso vai reduzindo um bocado de concentração e que tem impacto, portanto, na produtividade. Chega uma fase em que a tensão é tão grande que tem então a fase de explosão. O evento da violência acontece.
Vamos falar de um caso em que a violência não cria danos físicos graves, não é? Vamos olhar para um caso, quer dizer, no início, quando eu falei do período do honeymoon para a tensão, de certa maneira é o que nós qualificamos como violência psicológica e emocional, não é? Isso já tem o seu impacto. Chega a altura em que já existe a violência, portanto, física, ok? Ela é agredida, numa particular noite ou numa tarde, ela é agredida. Provavelmente que no dia seguinte ela não vai poder trabalhar. Se vai, não é? A concentração dela completamente e o performance dela completamente drops. Ela está magoada, está emocionalmente, quer dizer, distorcida, pode não ter, portanto, ferimentos, não é? Assim, grandes e visíveis, ela põe um bocado de make-up, chega ao serviço, ninguém sabe do que está a acontecer. A verdade é que o nível de concentração e de performance da Maria naqueles dias reduz completamente. Além dela, ela pode estar fisicamente sentada ali na caixa, não é? Mas o processo de receber os clientes, de fazer a rotação e tudo mais, reduz, porque ela está a pensar em outras coisas, ela está ali praticamente fisicamente, não é? Se não for uma mulher de caixa, é uma senhora que está, portanto, detrás do computador, o que se sabe é que ela pode estar ali fisicamente, está no escritório, mas passa maior parte do tempo ao telefone. Por quê? O abusador também tem o seu ciclo. Depois de abusar, não é? Já foi calculado que o tempo que ele passa concentrado, ele também já não está concentrado no serviço dele. Ele está concentrado em fazer com que a Maria, primeiro, não denuncie, não leve o assunto à família, portanto, está em negociações para assegurar que a Maria não está a falar com a família, está a pedir desculpas e tudo mais. Portanto, já o abusador também reduz produtividade. Durante os cálculos internacionais mostram que pelo menos durante 2 dias, em 48 horas, o foco dele não é no serviço e é exatamente em tentar reconciliar com a esposa. Ok, temos essa fase. O que significa que, portanto, ela não está ali, ou está emocionalmente, não produz a 100%, está a negociar com a família para ver o que é que acontece, tem que começar a pensar se vai ao hospital ou não vai ao hospital, e quer dizer, começa então a desencadear já dentro da tua empresa uma quebra de produtividade, os colegas já têm que começar a fazer parte do trabalho que ela idealmente estaria a fazer. Por quê? Porque temos metas, né, diárias, então temos que assegurar que tantos clientes são recebidos e tudo mais. Se a Maria não está ali, os que estão à volta já começam a fazer overtime and overperformance para cobrir, não é, a falta de desempenho da Maria. Okay? Então, isso já são custos adicionais e são stresses adicionais para a empresa e em termos de produtividade já começa também a afetar os colegas. Isso, muitas vezes, até se os colegas nem sabem do que aconteceu. Se os colegas sabem que a Maria também foi abusada, a tendência é passarem tempo também, quer dizer, a proteger, estão ali emocionalmente, a falar com ela e tudo mais. Então, tu desencadeias uma cadeia, não é dentro, vamos lá dizer, estamos a falar do banco, dos caixas que em vez de estarem concentrados no que têm que estar a fazer, estão preocupados em ajudar a colega, estão concentrados a fazer o seu trabalho, mas também têm que fazer o trabalho da colega e tudo mais. Resultado, começas a ter problemas vamos lá dizer, começa a afetar a tua produtividade. Vamos olhar num ciclo, vamos lá dizer, de alguns meses. Essa violência não é resolvida, não é? E começa a ser cumulativa. Começa a ter efeitos, portanto, psicológicos, começa a ter efeitos físicos, o nível de stress, de tensão alta, várias outras doenças que sabemos que estão identificadas com isso. E como resultado, ela já começa a faltar o serviço. Portanto, não é só estar. Primeiro ela pode estar e não desempenha, mas depois já começa a faltar o serviço. Estudos internacionais mostram que, on average, uma mulher que foi abusada
perde pelo menos 15 dias, não, 11 dias, desculpa, 11 dias de trabalho, ok? On average. Vamos lá calcular o que isso quer dizer. Há algumas empresas americanas e australianas que já calcularam que o impacto de cerca de 11 dias de uma forma cumulativa já tem um grande retrocesso, portanto, em termos de profits. Porque em vez dela estar ali a produzir, e tens que calcular, não é? Também que é a Maria e há várias outras que estão nesse processo. Então, a violência vai aumentando, a produtividade dela, o focus e performance vai, portanto, reduzindo. Por quê? Depois ela tem que começar a falar, a pedir, Afonso ou Samuel, por exemplo, eu não posso estar hoje porque eu agora tenho que ir à polícia, ok? Chega um nível em que tu não vais estar, quer dizer, mesmo como supervisor, não são vários chefes que vão permitir que tu faltes ao serviço durante 10 dias ou muito mais, porque estás a resolver um assunto com a polícia. Depois começa a ter o efeito cumulativo, tu vais apresentar o caso, por exemplo, em tribunal, exatamente a mesma coisa. Então, isso cria um ciclo, vamos lá dizer, vicioso, não é? No desempenho. Chega uma altura em que tu depois também começas a dizer, como diretor ou como chefe, tu dizes, olha, infelizmente a Maria já não está a desempenhar como ela fazia antes. Portanto, eu tenho que começar a treinar outras pessoas, tenho que pôr custos adicionais em termos de treino e provavelmente também de trazer novos trabalhadores para a empresa, para poder, quer dizer, manter o teu nível de produtividade e que não afete o teu profit. Então, quando nós começamos a falar sobre o assunto, o impacto da violência na economia e nas empresas, é preciso nós começarmos a pensar exatamente quantas Marias é que nós temos nas nossas empresas. E então, o quanto é que isso afeta, portanto, o performance, não é? Neste nível, que depois tem um impacto no nível superior e vai acima e então começa a ter o impacto nos profits. Vamos dar, por exemplo, o Oil and Gas Industry, a indústria do óleo e gás, fez estudos. Uma das razões que eles agora estão a investir muito na área da violência doméstica, a treinar o seu pessoal, por exemplo, os trabalhadores que estão nas zonas residenciais que são criadas, porque foi provado que, tendo vários trabalhadores a viverem naquelas condições, tem um grande impacto, e os estudos na Austrália demonstraram, tem grande impacto na comunidade para onde eles foram viver, não é? Então, o nível de violência, acima de tudo, o nível de violência já foi, quer dizer, estudado e já se sabe que aumenta na comunidade. Então, os investimentos agora, em vários estudos, e o Banco Mundial em particular tem alguns estudos que eu posso partilhar mais tarde, já tem vários estudos do impacto da violência no setor do óleo e gás e como começar a mitigar isso, porque tem impacto nos trabalhadores e tem também um impacto na comunidade. Olha, vamos olhar, por exemplo, se uma mulher, vamos lá dizer, queria dizer, não pode ser uma mulher, como pode ser um homem, que está responsável por assuntos de segurança, vamos lá dizer. E é segurança, e não precisa de ser segurança exatamente de estar ali no físico, abrir o portão, mas é segurança dos que estão a fazer o rigging, não é? Se o nível de atenção reduz, tem um impacto em termos de operações, não é? Tu tens um ou dois trabalhadores que estão ali a olhar para os computadores, têm que certificar que os níveis, ok, estas têm que ser, este é o nível de drilling que tem que acontecer e tudo mais. Se vamos lá dizer, posso usar o teu exemplo, se o Afonso, em vez de estar ali concentrado nisso, o Afonso está preocupado que a Maria em casa, por exemplo, vai denunciar que ela foi agredida ontem, ou ela está a ameaçar que vai fazer as malas e vai para a família. O Afonso, em vez de estar concentrado naquelas horas, nas 8 horas de trabalho, ele já reduz as horas de trabalho porque está a negociar com a mãe da Maria para dizer, mãe, desculpa porque eu bati a Maria, não é? Ou então está a negociar porque não quer que a Maria vá, portanto, fazer a queixa à polícia. Ou então tem que aparecer mesmo perante a polícia e perante julgamentos e tudo mais. Então, tudo isso desencadeia um ciclo, não é? De redução de
de produção que tem depois um grande impacto na produtividade, de produtividade e depois então nos profits das empresas. E é assim que tem sido feito esses cálculos, e é por isso que eu achei que, em vez de estarmos aqui a discutir só números, é melhor trazermos para exemplos mais concretos, não é? Que é para uma pessoa entender o que é que está realmente a acontecer e por que é necessário que empresas agora comecem a fazer estudos, pelo menos se não for exatamente de possibilitar que haja mecanismos de denúncia e que se saiba, por exemplo, através dos recursos humanos, que ok, isto é o que está a acontecer, este é o nível de mulheres que estão, que têm sido agredidas, ou seja, logo for, que estão sob emotional stress, e abuso emocional, e seja o que for. Se não for capaz de fazer isso, pelo menos podes extrapolar os números que são já calculados na sociedade e olhar então para a população de uma empresa e dizer, ok, este é mais ou menos o que está a acontecer. O ideal seria, portanto, saber exatamente os números, que era para poder então pôr programas que reduzam o impacto, não é? E há algumas organizações que já estão a trabalhar com o setor privado para fazer este tipo de estudos, estabelecer exatamente qual é o impacto e então pôr já programas que, acho que agora estou a repetir, pôr programas, portanto, que comecem a mitigar, façam a mitigação do efeito. O resultado que nós temos visto já em empresas fora, continuo a dizer, nos Estados Unidos, na Austrália e na Europa, é que estes programas, portanto, de mitigação que já são postos, que já estão a ser implementados em algumas empresas, conseguem já reduzir o impacto, portanto, em termos de produtividade, em termos de treino, já começa a preparar, saber que a rotatividade dos trabalhadores tem que ser calculada a um X e tudo mais. Então, já estou a ver aqui que estou a falar cerca de 27 minutos, mas achei que era importante reduzir, portanto, a história, não é? E sem falar na minha história, mas trazendo mais ou menos exemplos do que são histórias de mulheres que têm que passar por isso e ver qual é o impacto que tem, portanto, em empresas no setor privado e de uma forma acumulativa, então já se pode calcular qual é o impacto na nossa sociedade. Eu penso que Moçambique tem ainda grandes desafios e todos nós sabemos. Como sociedade, nós ainda não estamos capacitados para quantificar o impacto social que isso tem, ainda não estamos capazes de quantificar, portanto, o impacto a nível de setores, não é? Então, esse seria o primeiro passo em termos de desafio do que nós temos que fazer e para então depois podermos calcular e termos já uma ideia geral do impacto econômico e social que a violência doméstica tem na nossa sociedade, então para ter alguns programas, desculpe, que são mais adequados à nossa realidade. Josina, muitíssimo obrigado por partilhar conosco a sua experiência nesta matéria. E à medida que a Josina foi falando, eu fui me vendo na fotografia. Porque na minha posição como diretor de recursos humanos, eu já lidei com esse problema em primeira pessoa. Já tive colaboradores, tanto mulheres como homens, que depois de serem vítimas de violência ou perpetradores, eu vi o desempenho deles a decair dia após dia. Exato. E só depois de ver os níveis de performance deles e eu conversar com as pessoas é que percebi o que estava a acontecer. Exato. Uma pergunta que eu tenho para si, Josina, que deve ser pergunta também dos que nos acompanham neste momento, quais são as diferentes formas de violência baseada no gênero? Desculpa, eu comecei a conversa assumindo que todos nós, olha... Desculpa. Não, à vontade. A violência baseada no gênero a violência baseada no gênero é um termo, vamos lá dizer, agregador de vários tipos de violência.
E temos falado, não é, que ou já estão reconhecidos algumas formas, como a violência emocional, a violência psicológica, a violência verbal, não é? A violência física, a violência sexual e a violência financeira. Ok, e por que há essa distinção toda? É que nós às vezes temos tendência de dizer, tá bem, há algumas palavras que nós usamos quando, eu não quero dizer quando estamos zangados, porque eu penso que todos nós sabemos que há limites de coisas que se dizem e não se dizem, mas chamar nomes a uma pessoa, nomes que denigrem, nomes que têm a intenção de diminuir a humanidade da pessoa, é qualificado como violência verbal e que tem efeitos psicológicos. O que acontece com insultos, não é? Uma mulher que é insultada uma, duas, três vezes, começa a ter efeitos na psicose, portanto, na autoestima, na maneira como ela se vê, e quando ela se vê de forma reduzida, ela participa, não é? No âmbito familiar, no âmbito mesmo de uma relação, no âmbito social, de forma já reduzida. Então, esse é que é o que nós falamos de violência verbal, violência psicológica e emocional, não é? Quando já começa a chegar ao ponto, há alguns comportamentos que nós temos tendência a dizer, não, mas aquele homem, ele é ciumento, ele gosta muito da mulher dele. Então, como resultado, ele exige, não é? Ele não quer, a mulher só pode sair do serviço, se ela não sai, se não está no serviço, está em casa. O único sítio onde ainda é permitido ir é se vai à igreja, não é? A partir do momento em que tem que estar ali, sim, a igreja é permitido, mas a partir do momento em que a Maria, não é, começa a dizer, eu quero ir conversar com a Josina, eu quero ir encontrar com alguns amigos, não, isso não é permitido. Começa-se a regulamentar também o tipo de amigos, o tipo de amizades que esta mulher tem. Isto tudo começa a ter impacto no impacto psicológico e o impacto, portanto, emocional. Então, o abuso sexual eu penso que não precisa de muita definição. O físico nós sabemos, a tendência às vezes é dizer, não, porque dá uma chapada nela, dá um muro. Ela fala muito, dá uma chapada. Isso é violência física, não é? Não é só uma chapadinha, a tendência tem de estar. Em algumas culturas africanas ainda há aquele princípio de que se o marido não bate, significa que não gosta. Desculpa, isso é abuso físico, é violência física. Então, são esses pequenos elementos que é preciso fazer. Olha, em ambientes em que nós às vezes não pensamos muito, não é? Mas eu penso que é importante nós salientarmos aqui. Há vários casais no quais o controle financeiro começa a ser já de uma forma pressionada, não é? Portanto, a Josina é casada com o Samuel quer saber exatamente quanto é que a Josina recebe, quanto é que a Josina gasta em pensos, quanto é que a Josina gasta em arroz, se o arroz agora aumentou o consumo de arroz, é preciso estar ali a explicar aquilo tudo. Depois há aqueles que também... Olha, também acontece, não é? Eu estou a falar do caso de uma vítima, mas perpetradores também têm tendência de, olha, o meu salário, o salário é meu, eu dou-te 20% e acabou. Quero lá saber como é que a gestão da casa é feita. A violência, por exemplo, a violência física, financeira, também se manifesta dentro de relações, quer dizer, entre casais e até relações que não tiveram casado, que já não estão, portanto... situações em que já não estão casados, não é? Olha, porque eu já não estou dentro de casa, eu agora já não ajudo a pagar a renda, não vou pagar a escola dos meus filhos, todas essas coisas que nós sabemos. Isso é violência financeira e é crime. Gisela, muito obrigado. Eu queria retomar um ponto que tocaste no teu comentário, a questão da violência psicológica. Quando falou da violência psicológica, eu comecei a pensar em como, ou em algumas coisas, alguns comportamentos que acontecem no contexto profissional que podem tipificar violência psicológica. E isso me leva ao tema que muita gente não gosta de falar, mas não temos como evitar, que é a questão do assédio sexual no local de trabalho. Exatamente.
com base na sua experiência, nas histórias que as mulheres e os homens, claro, vão lhe contando ao longo do seu trabalho com o ativismo, qual é a situação na realidade moçambicana? É realmente um problema essa questão do assédio sexual ou não é? Se é um problema, em que medida isto tem afetado a produtividade tanto das vítimas como das próprias empresas? Sabe, o assunto do assédio sexual é daqueles assuntos que eu gosto às vezes de chamar, não é? Parece que é um amante dentro do nosso armário, não é? Em que nós sabemos que está ali, mas temos tendência a não queremos falar, vamos abrindo, temos vergonha até de falar. Mas a verdade é que todas as nossas empresas no setor econômico e privado, não é? E de organizações, instituições, vamos lá dizer, laborais, a realidade é que existe níveis muito altos de assédio sexual. Okay? E o assédio sexual, nós sempre temos tendência a pensar que, prontos, significa só, portanto, um homem ou seja lá quem for, pode ser homem ou mulher, numa situação de poder, por exemplo, a exercer o seu poder contra o inferior por vários motivos, que são geralmente, quer dizer, é sempre à volta de favores e tudo mais, favores sexuais e flertes e tudo mais. A verdade é que esse é um tipo de violência, é violência sim, e faz parte das definições da violência baseada no género. Infelizmente, nós ainda não temos mecanismos adequados e apropriados para poder medir o impacto, mas a experiência que nós temos tido através do movimento Kusuka e ativistas na área da violência em Moçambique é de cada vez muito mais mulheres que vêm reportar assuntos de assédio. E assédio às vezes pode parecer algo muito simples, não é? Quer dizer, a Josina aparece num vestido e quer dizer, pode ser um curto e começa, quer dizer, vamos dizer, acima do joelho e começa com coisas muito simples, não é? O teu chefe começa a assobiar, tens umas pernas bonitas. I'm sorry, it's uninvited, como dizem em português, em inglês, desculpa. It's uninvited. A partir do momento em que há approaches sexuais e com um tom sexual que é uninvited, que não é, portanto, bem recebido, começa-se a criar problemas. Eu depois começo a criar, vamos lá dizer, agora deixemos como Gina, começo a sentir muita pressão em termos de como é que eu me apresento, como é que eu... qual é que o meu desempenho, não é? Depois é aquela tendência, olha, Josina, podemos ter essa conversa sobre este assunto, vamos ter essa conversa no meu escritório. Ou no Não é necessário. Ou no final do dia, não é? E infelizmente é necessário nós reconhecermos que um convite assim, vamos lá dizer, Samuel, tu estás quer dizer, como o diretor de recursos humanos. Se tu vais começar a dizer, Josina, nós vamos nos encontrar ao fim do dia para debater este assunto, e eu sei que são fora de horas laborais, não é? A minha recepção e depois a minha recepção é um bocado complicada, mas eu posso me sentir forçada a fazer porque eu não quero perder emprego. O que vai acontecer é que se eu digo ao Samuel, eu digo, olha Samuel, eu não posso, eu não me sinto à vontade ou eu não posso encontrar, este assunto pode ser debatido dentro das horas laborais. Daqui a uma semana o Samuel já começa quer dizer, já começa a demonstrar um comportamento discriminatório e de certa maneira às vezes até opressivo. A Josina já começa a ver discriminação em termos de casos que ela lida, não é, processos e tudo mais. Então isso tem sempre um efeito muito grande nas empresas e cada vez mais nós temos mulheres que vêm e falam sobre este assunto. Agora, a verdade é que as nossas empresas ainda não têm mecanismos apropriados ou se têm, não há confidencialidade garantida nesses mecanismos que permitam que, vamos lá dizer, homens e mulheres possam usar os métodos de denúncia para então poder se lidar com o assédio sexual de forma adequada nas empresas. Não sei se respondi a sua pergunta. Perfeitamente, perfeitamente. Na sua opinião, e também com base nas várias pesquisas que a Josina tem participado, tem lido, e eu fiquei impressionado, fiquei chocado, na verdade, quando eu li o relatório da KPMG feito na África do Sul, quando eu vi que
1% do GDP da África do Sul desperdiçado por causa desse tipo de comportamento. Exatamente. O que é que as empresas podem fazer para lidar com para prevenir a violência baseada no gênero e se calhar até para lidar com casos que possam aparecer? Para além da, a Josina falou da denúncia, para além da denúncia ou hotline, o que mais as empresas podem fazer? Há alguns estudos que já foram feitos exatamente sobre os passos necessários, não é? Mas há algumas coisas bem simples. Eu falei, portanto, da denúncia. Há algumas empresas, por exemplo, aqui na África do Sul e fora, que já estão a criar, por exemplo, núcleos dentro das organizações para que possa haver, vamos lá dizer, suporte, não é? Para que as pessoas possam ter suporte dentro das empresas. E porquê? A verdade é que, como seres humanos, nós passamos o mínimo de 8 horas no nosso serviço, não é? Então, são 9, né? Mas o mínimo, incluindo a hora do almoço, é isso. Ninguém pode ir a casa a hora do almoço. Imagina, então, quer dizer, durante esse período, não é? E há várias empresas aqui na África do Sul que já estão a pôr mecanismos no qual vítimas, e vamos lá dizer, vítimas e sobreviventes de violência têm um espaço no qual eles podem falar sobre o que está a acontecer. Traz-se alguns especialistas que ajudam a facilitar esse processo. Por que isso é importante? É porque, às vezes, não é? O local de serviço também se torna o ponto seguro, em alguns casos, pode ser o ponto seguro para lidar com o assunto que está a acontecer em casa ou na sociedade. E é necessário reconhecer o local de trabalho, portanto, o local de trabalho e o setor privado são um pilar importante. Nós temos a sociedade, nós temos o Estado, organizações civis, organizações civis, não é? Tu tens o setor privado e tens o Estado. Se houver programas integrados entre estes três pilares, nós já começamos a lidar com o assunto da violência doméstica de forma diferente. Eu não quero trazer o assunto de como se lidar com perpetradores dentro do local de trabalho, mas o local de trabalho também nós temos que entender que é um reflexo do que acontece na nossa sociedade. Portanto, as pessoas que olham para ti, Samuel, não é, com o nível de respeito e sabem que tu tens autoridade para lidar com certos assuntos, dependendo da mensagem que tu passas, não é, da mensagem que tu reforças diariamente no teu local de trabalho, já começa a ter impacto. Da mesma maneira como disseste que há várias pessoas que já vieram falar consigo em situações são perpetradores de violência e que estão a lidar com crises em casa. Dependendo da sua atitude, não é, como o superior, se disser, ok, tá bem, vamos lá deixar isso passar, mas isso aí vai passar. Dá uns 2 dias, vai lá comprar flores, comporta-te bem, a Josina vai começar, esse assunto vai passar. A mensagem que ele recebe é que, bom, isto aqui não é um assunto muito sério, portanto eu vou dar flores, vou pedir desculpas, vou levar ela de viagens, vamos a um jantar, ou seja, logo for, e isso vai passar. O ciclo vai aumentando. Se houver já, por exemplo, líderes como tu a dizer, olha, meu camarada, sabe que este assunto da violência é crime, portanto o que tu estás a fazer é crime. E nós, quer dizer, como Estado moçambicano, nós como moçambicanos em geral, já fomos dado o poder de poder reportar casos de violência. Portanto, o facto de alguém saber no local de trabalho que o Samuel é abusivo no local, quer dizer, na sua família, não significa que tenha ficado calado. A nossa tendência como sociedade é dizer, eu não quero me intrometer neste assunto, é assunto dele de família. Não é exatamente exato. Quer dizer, é o assunto de família, mas que tem impacto, portanto, na sociedade, tem impacto na economia e tem impacto, portanto, no bem-estar do país em si. Então, se eu ouvir bem o que a Justina estava a dizer, do ponto de vista daquilo que as empresas podem fazer, tem a criação de mecanismos de denúncia ou reporte de incidentes, tanto que acontecem fora como que acontecem no local do trabalho, os famosos hotlines. E se me permite partilhar um pouco da minha experiência aqui, que as melhores linhas verdes são aquelas que são geridas
por entidades independentes até a própria empresa, onde as pessoas possam reportar, ninguém sabe quem é Samuel, só reporta um caso e normalmente essa empresa não reporta os incidentes à comissão executiva, reporta ao conselho de administração, que tem o papel de fazer oversight do que acontece na empresa. A outra coisa que eu apanhei entre as suas palavras, quando falava de núcleos ou espaços para falar sobre o assunto, toca também o aspecto da consciencialização que as empresas podem fazer sobre este problema. É assim, nós só vamos denunciar como executivos ou homens de negócio, só vamos atacar essas coisas se tivermos consciência, primeiro nós próprios como líderes e depois os demais colaboradores. Muito obrigado por isso. Vou pedir ao Afonso se houver algumas questões da nossa audiência para partilhar. Enquanto isso, eu gostava de ouvir, Josina, a Coxuca tem estado a fazer um trabalho interessante e eu gostava de ouvir um pouco da vossa experiência sobre como é que tem feito para puxar esses outros dois pilares da sociedade para trabalhar em harmonia com relação a essa doença. Essa maldade, essa doença social, exato. Exato. É uma doença social. Do ponto de vista da advocacia, o que está sendo feito em Moçambique, por exemplo, em relação a este assunto? Ok, a Coxuca, portanto, é uma organização, não é, sem profits, organização exato, que foi criada já em 2016 em Moçambique, e nós temos estado, portanto, a fazer, na área da advocacia, nós temos olhado para alguns grupos chaves. O maior tem sido, portanto, os que nós chamamos os guardiões da nossa sociedade, não é? Para aumentar, portanto, o nível de consciencialização e mais importante ainda, vamos lá dizer, de oversight, eu não sei como é que nós chamamos, nas nossas comunidades. Por quê? Porque, vamos lá dizer, o Estado já criminalizou violência doméstica. Nós podemos continuar a dizer que são comportamentos de alguns, mas a verdade é que a violência doméstica é um crime. Nós, como sociedade, temos uma grande tendência, se alguém rouba, se alguém rouba uma galinha, nós imediatamente chamamos aquela pessoa ladrão. Ladra ou ladrão, rouba galinhas. Muito fácil. Mas se alguém viola, se alguém bate uma mulher, nós já temos muito mais dificuldade de pôr o nome, não é, de perpetrador. Então, é necessário que nós, como comunidades, comecemos a entender isso. E somos uma sociedade que ainda é baseada em fortes aspectos culturais. E então não é fácil, quer dizer, começar a criminalizar uma atividade, mas não fazer o trabalho de base para se entender e começar a criar essa consciência naqueles que são, portanto, as balizas na nossa comunidade. Portanto, são os líderes religiosos, são os líderes tradicionais, são, portanto, os chefes tradicionais, são os médicos tradicionais, porque são bastante influentes na nossa sociedade. E temos também o que nós chamamos, portanto, aquelas grandes matronas, aquelas mães e avós e tias, que todas nós naquela comunidade sabemos que se há um problema, um grande problema na nossa sociedade, há uma crise, são aquelas senhoras que nos trazem o conhecimento de como é que os nossos avós, os nossos pais resolveram esse tipo de crise. Então, é necessário trabalhar com estas pessoas para começarem a mudar, a entender que a violência é crime, começarem a mudar e exigirem, não é, que haja uma resolução satisfatória, vamos lá dizer, para isso. Então, nós temos estado a fazer isso, nós temos estado a trabalhar com várias outras organizações fora do país também, em termos de legislação, para melhorar essa legislação e o ambiente em geral de consciencialização à volta da violência. Temos estado a fazer isso, a Coxuca tem estado a fazer muito mais fora do país, mas dentro de algumas semanas vamos começar também a trabalhar com o setor privado, com, vamos lá dizer, o setor laboral, em termos de criar muito mais consciencialização nas empresas à volta deste mal. Agora, o que nós fizemos, criamos programas e respostas imediatas, vamos lá dizer. Por exemplo, criamos o que nós chamamos o pacote de dignidade. O pacote de dignidade
é um pacote que é composto, portanto, de itens essenciais que uma mulher precisa, por exemplo, na altura em que ela vai denunciar a violência. Portanto, o que este pacote tem? O pacote tem, por exemplo, muitas de nós já acabamos em hospitais e centros de polícia nas quais as nossas roupas estavam completamente rasgadas. E temos que estar ali perante aquelas pessoas a falar sobre o que já aconteceu, num estado em que estamos completamente indignas. Então, o pacote de dignidade possibilita que uma mulher, quando reporta a violência, e principalmente se há sinais mesmo muito grandes, ela está com a roupa rasgada, está a sangrar, seja lá o que for, ela tem várias coisas, por exemplo, nós agora não fazemos muito, mas é necessário, quando uma mulher é violada, é necessário que faça o teste do DNA. Para fazer o teste do DNA, não é só o exame que é feito naquela altura, mas a roupa em particular, a roupa interior em particular, tem que ser deixada atrás para poder ser usada como evidência. Então, o que é que nós como africanos, dentro dos GATVs, nós ela se sentir um bocado mais dignificada e agarrada. Então, este tipo de pacote, o que nós temos feito é que nós fazemos parcerias com empresas, principalmente privadas, e algumas ONGs, e elas providenciam então os fundos para nós criarmos os pacotes de dignidade, para que estes pacotes sejam, portanto, distribuídos sem custos às vítimas. Então, posso partilhar consigo depois muito mais informação e no detalhe. Já tivemos algumas instituições na área bancária, no setor bancário, que têm estado a providenciar suporte à Kutluka para criar estes pacotes de dignidade. Estamos agora a fazer o que nós chamamos de círculos de suporte ou as rodas Kutluka, que são, por exemplo, que são grupos, não é? Como estava a falar, são grupos nos quais as mulheres vítimas de violência, homens ou mulheres, mas geralmente têm sido mais mulheres, elas se encontram, partilham experiência. Algumas de nós, a tendência, em vez de nós sentarmos, primeiro porque não temos acesso a psicólogos, não temos acesso a experts, não é? Então, estes grupos de suporte ajudam primeiro a partilhar experiências, a aprender das outras como é que elas sobreviveram, quais são os métodos e metodologias que são usadas para poder começar o processo de cura e de terapia e sentir-se, quer dizer, não é ter a possibilidade de regeneração e reintegração, vamos lá dizer, na sociedade, saber como lidar, por exemplo, com o assunto de violência e filhos, porque a tendência é de pensar que, pronto, dás uma chapada na Josina, isso não tem impacto nos seus filhos. Uma mulher que é agredida, de certa maneira, de uma maneira direta ou indiretamente, há de passar esse tipo de trauma para os seus filhos. Crianças que veem os pais a lutarem, veem um pai a ser violento para a sua mãe, sabe-se muito bem que começam a absorver esse tipo de comportamento. A tendência mais tarde é tornarem-se ou abusadores ou então até a serem abusados. Portanto, cria um ciclo de violência. E então, nos círculos, nas rodas Kutluka, nós fazemos o unpacking disso e começamos a dar alguns métodos de terapia e criar um ambiente muito mais de suporte a mulheres, portanto, e pessoas que têm sido agredidas. Estamos agora a desenvolver, estamos ainda numa fase em que estamos a ver como é possível, porque precisamos de fechar, não é, o suporte entre a sociedade civil, entre o setor privado e Estado, para a criação de abrigos, não é? Mas abrigos que possam dar uma assistência compreensiva e integrada às sobreviventes de violência, para que não tenham que passar pelo tipo de experiências que muitas de nós passamos, que é de ter que reportar para a polícia, ter que reportar no médico, ter que reportar no judiciário, e isso faz com que haja muita repetição, com que haja revitimização das vítimas. Então, os centros integrados, a ideia é que uma mulher uma vítima de violência, entra nesse sítio e a partir do momento em que ela dá a sua história, portanto, é disseminada por vários outros setores que podem então facilitar assistência e terapia e acesso à justiça. Então, isso é o que nós temos estado a fazer nos últimos tempos. Ainda precisamos de muito mais suporte, de muitas colaborações e participações, sim, dos vários stakeholders. Muito obrigado, Josina. Assim, em algum momento, quando a Josina estava a falar,
fez-me refletir, e vou cortar, vou ser breve, porque estou a olhar para o tempo que nós temos, uns 5 minutos, mas é só olhar para o papel que aquelas mamanas ou aqueles círculos de colaia, não de buchuca, de colaia, Exato. quando as nossas filhas estão para se casar, olhar para que tipo de as mensagens que são passadas para as nossas filhas naquelas sessões de colaia não as preparam para aceitarem essa situação de vítima de violência baseada no gênero. Qual é o seu comentário? Infelizmente, eu penso que neste processo de colaia, a tendência, infelizmente, tem sido de que o processo prepara as mulheres para aceitarem este papel de vítima de violência, não é? Porque, pronto, é aquilo, olha, em algumas das sessões dizem, olha, se teu marido chega às 4 da manhã e quer caril de amendoim, tu tens que fazer o caril de amendoim. O que é que isso quer dizer? Essa mensagem, então, é passada também para o marido, né? Que ele pode exigir caril de amendoim às 4 da manhã, não interessa onde ele estava, não é? Se ele chega, a Jusina tem que acordar e preparar o caril de amendoim às 4 da manhã, não é? Tudo muito bem. E essa preparação, eu penso que a preparação tem que começar a mudar, não é? Que, pronto, já Jusina, quer dizer, há outras maneiras de negociar-se e de se acertar que o marido não precisa ter fome. Também eu penso que agora temos que criar círculos de colaia também para os homens, para dizer que, ei, camarada, se o caril de amendoim está ali guardado, dá para tu aqueceres, não é? Ou então, não vai comer caril de amendoim hoje, ou àquela hora das 4, mas vai comer pão com queijo. Ou então um chá e vai descansar. Por quê? Porque também as conotações do caril de amendoim são um bocado complicadas. A verdade é que é essa, não é? Então é preciso, porque depois, se tu ensinas que o Samuel, quando chega a casa, pode ter o caril de amendoim a qualquer momento, nós já podemos começar a considerar um dos tópicos que nunca é discutido, ou na nossa sociedade não é, que é violências entre casal, violência sexual, não é? Que é o que nós chamamos marital sexual violence, não é? Então, por quê? Porque o Samuel sabe que se o caril de amendoim, se ele quer caril de amendoim às 4 da manhã, tem que ser servido. Verdade. Haja amendoim ou não amendoim, o amendoim vai ter que ser feito. Então, nós precisamos de desafiar estes princípios culturais, não é? Que reduzem o papel da mulher e que reduzam o papel da mulher e que levem sempre do homem e que não haja justiça e não haja igualdade entre os dois. Jusina, muitíssimo obrigado. Uma última palavra para os empresários e principalmente para as empresárias que estão nos acompanhar, outras vão ver ainda no Facebook nos próximos dias. Uma última palavra para eles sobre como podem criar um ambiente saudável ou o que eles podem fazer para prevenir o alastramento desta situação que enferma a nossa sociedade. Eu penso que o maior desafio agora que eu gostaria de lançar para todos nós, e é um desafio que eu tenho estado a fazer já a nível mundial, à volta do meu trabalho, é que nós precisamos de acreditar nas vítimas e nos sobreviventes. A partir do momento em que nós tomamos uma atitude de acreditar no que aconteceu, desencadeia um processo completamente diferente do que tem sido o processo que vítimas e sobreviventes de violência têm estado a passar. Portanto, seja empresário, seja empresária, é preciso reconhecer que o seu papel de agente de mudança e esse papel de agente de mudança tem que ser usado no seu local de trabalho, tem que ser usado na sua comunidade, na sociedade e na família em geral, e não usar este tipo a capacidade de ser agente não pôr em departamentos. O que é em casa é uma coisa e o que acontece no serviço é outra. Porque a verdade é que tudo isto, não é? É um ciclo, o nosso ciclo de vida não pode ser compartimentalizado. Então, o meu desafio é, a partir do momento em que se começar a acreditar em vítimas, em sobreviventes, os mecanismos de fazer justiça, os mecanismos de começar-se a prevenir a violência na nossa sociedade serão diferentes. Ok.
Muitíssimo obrigado, Josina. Foi uma hora de conversa interessante. Obrigado pelas lições, por partilhar não só a sua experiência, mas também a experiência que a Pochuca está a fazer a nível mundial. Desejo, Josina, tudo de bom. Continue sendo motivo de orgulho de todos os moçambicanos. Pela qualidade do trabalho que a Josina e o movimento que estão a fazer pelo mundo fora. As menções honrosas que têm aparecido na mídia internacional orgulham a nós como moçambicanos. Então, tudo de bom para si, para a Cochuca. Muito E Muito obrigada, Samuel. Muito obrigada outra vez por me terem convidado para esta plataforma. Eu quero continuar a disponibilizar-me para fazer trabalho no seu global, mas também olhando para as empresas de uma maneira mais, vamos lá dizer, singular, sempre que for necessário e tudo o que for necessário de mim, eu estou à disponibilização, estou a serviço desta causa que me foi escolhida e me foi dada, não é? Então, a luta continua. O que eu quero sublinhar aqui, antes do Afonso intervir, é que todos ouviram que a Josina e o movimento Cochuca estão disponíveis para apoiar as organizações ou as empresas que quiserem embarcar nesta jornada de luta contra a violência baseada no gênero, que inclui o assédio sexual nos locais de trabalho. Muito obrigado, Josina. Afonso. Thank you.